Agora abra o seu coração, pois chegou o momento da ministração da poderosa Palavra de Deus. Glória a Deus. Chegamos ao momento da poderosa Palavra de Deus. E o tema do programa de hoje, a qual vamos falar sobre a alegria, que é um fruto do Espírito. Ela vem como pergunta para a tua vida: como viver em alegria mediante as dificuldades? Como viver em alegria em meio à tristeza? Nós sabemos que a alegria, ela é um fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E dentre esses, a alegria também ela é um fruto do Espírito. Mas, irmão Sandro Técio, eu tenho vivido dias de tristeza em minha vida. Talvez alguém esteja falando isso. Você pode até estar pensando assim: quantas tristezas eu estou passando porque alguém me magoou. Fulaninho que está me devendo não me paga. O meu marido foi embora, minha esposa foi embora. Talvez você esteja pensando isso. Meu filho está nas drogas. A minha vizinhança só faz falar mal de mim. Eu tô devendo a todo mundo. Aqui em casa nada prospera. Ei! Se não tá sentindo alegria e passando só por momentos de tristeza e momentos difíceis, você tem que parar para analisar que tem algo de errado aí. Tem algo de errado aí. Muitas vezes queremos que Deus ele fale aos nossos corações e esperamos de alguém, que Deus use alguém, fulaninho, pregador, para que fale ao meu coração. Deus ele usa, ele pode usar sim. Mas você sabia que Deus, ele fala com você de uma forma bem prática que talvez você não sabia? Que às vezes está aí ao teu lado, que está dentro da tua gaveta, que está em cima do armário, está guardado, através da Bíblia Sagrada. Ô irmão Sandro Técio, como é que eu faço para Deus falar comigo? Abre a Bíblia e lê. Porque você vai ver que quando Deus começar a falar com você, você vai começar a sentir a alegria. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, diz assim: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós vemos aqui, neste simples versículo, simples que eu falo assim, pequeno, que ele tem um imenso poder através da palavra de Deus. Que a alegria, ela é uma característica do fruto do Espírito. E uma pessoa, ela só pode desfrutar de uma verdadeira alegria através de uma vida com Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, só vai começar a sentir a verdadeira alegria quando verdadeiramente estiver desfrutando de uma vida com Deus. Ô presbítero Sandro Técio, mas o senhor está dizendo que eu estou passando por essa tristeza, é porque eu não estou desfrutando de uma vida com Deus? É. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está te dizendo. Porque lá no Salmo 1:2 diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ei, meu
Meu irmão, minha irmã, as alegrias do mundo são passageiras. A alegria que o mundo te oferece, ela é passageira, ela é momentânea. Mas a alegria que Deus te dá, ela é duradoura, ela é eterna. Aleluia! E só através de uma vida com Deus, você consegue desfrutar de uma verdadeira alegria. Ah, presbítero Sandro, mas eu tenho ido para a igreja. Eu tenho participado do coral. Eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Mas preste atenção no seu dia a dia e comece a analisar aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, aquilo que não agrada a Deus. Porque às vezes são nas simples coisas que nós erramos. São nas pequenas coisas, nas pequenas pedras que tropeçamos, porque não conseguimos enxergar. E muita gente abre a sua boca e diz: eu faço isso, vou para a igreja, faço aquilo. Mas quando chega em casa, é uma pessoa arrogante, cheio de orgulho, prepotente, autossuficiente, egocêntrica. Quando chega no trabalho, é humilhando todo mundo. Quando chega na casa da vizinha, é uma fofocagem tremenda. Fala até do cachorro do vizinho. Meu Deus do céu. Quando vai pro salão, sabe da vida de todo mundo da comunidade. Você acha que isso agrada a Deus? Será que as conversas nos meios que você tem convivido está agradando a Deus? Não é só porque você vai para a igreja, participa de tal atividade e faz isso e aquilo. Que você já alcançou a verdadeira alegria, não. Pode ser que você esteja até fazendo isso e está passando por um momento de tristeza e não está percebendo que precisa mudar algo em sua vida. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, meu irmão. Isso aqui é um estudo para a tua vida. A nossa alegria, ela é espiritual, não é carnal, não. A carne, ela sente prazer em coisas materiais, mas presta atenção que as coisas materiais, elas trazem alegrias momentâneas. E a fonte da alegria verdadeira e eterna, ela é espiritual. Aleluia. A fonte de alegria é espiritual e não carnal. Então a alegria que este mundo oferece, ela é passageira. E a alegria que Deus te dá, ela é eterna. Trazendo para o exemplo da pessoa que diz que vai para tal culto, faz isso, participa daquilo, participa disso. E está passando por um momento de tristeza. Comece a fazer uma reavaliação espiritual com Deus. E peça a Deus que abra os teus olhos espirituais para começar a enxergar o que precisa ser mudado na sua vida para sentir a verdadeira alegria. Uma pessoa que desfruta de uma verdadeira alegria, porque vive uma vida com Deus em santidade, ela pode até passar por momentos de dificuldades. Ela pode até passar por momentos de tristeza. Ela pode até passar por momentos de tribulação. Mas ela passa, que nem diz aquele hino, pela prova dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Sabe o que é isso? É a confiança em Deus, é a fé. De acreditar naquilo que não está vendo, de acreditar que Deus, independente do que está passando, Ele sempre estará fazendo o melhor. A carta de Paulo aos Filipenses,
ela fala de 10 vezes sobre alegria, podendo ser chamada de uma carta de alegria. Porém, o contexto em que essa carta foi escrita não era de aparente alegria. Sabe por quê? Porque Paulo, quando escreveu, estava preso. Ele estava preso ao escrever esta carta. E o povo estava passando por necessidade e perseguição. Presta atenção que até Paulo preso, passando por uma provação, ele ensina ao povo, através das cartas, a buscarem alegria no Senhor. Talvez alguém estava pensando e dizendo, coitadinho, estava preso escrevendo as cartas, estava triste. Se ele estava ali, escrevendo, para levar a mensagem e ensinar ao povo a se alegrar no Senhor, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que ele estava alegre no Senhor em meio àquela tribulação, em meio àquela prisão. Isso aí eu tenho propriedade em falar quantas vezes eu já falei aqui, como testemunho, que eu chorava de alegria em meio à prisão, em meio ao deserto, em meio à provação, em meio àquela situação difícil que eu passei em minha vida. Chegou momentos que eu orava a Deus chorando de alegria e sentia aquela esperança me renovando, trazendo aquela alegria dentro do meu coração em saber que Deus estava preparando o melhor. Como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus. E eu quero trazer para você aqui como viver em alegria. Como é que você pode viver em alegria diante as dificuldades, diante as tristezas? Primeiro, eu quero trazer aqui para você 5 pontos e 5 características para que você abra seus olhos e comece a viver em alegria em meio a essa dificuldade, a essa tristeza, a essa prova, a esse deserto que você está passando aí. Vamos lá, primeiro ponto. A oração, ela produz alegria. Oh, irmão Sandro Teste, por que o senhor está rindo? Porque se você está triste aí, é porque não está orando. E se está orando errado. A palavra de Deus nos diz que pedis e pedis mal. Não recebeis porque pedis mal. Talvez você está pedindo algo a Deus que Ele não quer para a tua vida. Que talvez se Ele fizesse aquilo que você está pedindo, você ia de mal a pior, você ia sofrer mais ainda. Mas Deus, Ele te ama tanto que Ele não faz aquilo que você pede errado. Ele cuida de você nos mínimos detalhes e espera o momento certo para agir. Aleluia! Tenho certeza que você está entendendo que o Espírito está falando ao teu coração. E a oração, ela produz alegria. A verdadeira oração produz alegria quando você ora dentro da vontade de Deus. Não mais querendo fazer a sua vontade, mas que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Olha, eu lembro que quando eu aprendi com meu pai todos os dias de manhã, a primeira coisa quando se levantar, quando ao acordar, se ajoelhar e orar, tirar um tempo de oração. E eu lembro quando eu estava lá naquele deserto, naquela prova, eu digo, meu Deus, eu vou começar a fazer isso em minha vida, eu vou colocar isso como hábito todos os dias acordar, orar, e eu faço até hoje. É a primeira coisa. Quando eu estava lá, naquela prova, naquele deserto, eu comecei a se fazer esse propósito com Deus. Nos primeiros dias foi difícil, eu lembro. Era aquela oração seca. Era aquela oração, eu não sei nem como dizer. Mas eu posso dizer que eram apenas palavras. Mas o Senhor vê o teu coração. Ele vê o teu íntimo. Ele vê o quão profundo o teu desejo de querer se santificar e buscar mais a Ele. E todos os dias eu orando e buscando, eu comecei a perceber que o meu nível de intimidade com Deus estava aumentando.
Comecei a escutar a voz do Espírito Santo e perceber que o Senhor estava escutando a minha oração. E através daí comecei a sentir essa alegria que começou a contagiar dentro do meu ser. Por isso que eu guardo esse versículo e todos os programas eu digo, a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha, é a sua força. E a oração, ela produz alegria. Filipenses capítulo 1, verso 4 diz assim, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. A primeira vez que a palavra alegria surge aqui no texto de Filipenses, ela está relacionada à vida de oração. E isso nos ensina que a verdadeira alegria, ela provém de uma vida espiritual e principalmente de um relacionamento com Deus. Quando Moisés esteve, é um grande exemplo, viu? Quando Moisés esteve ali em oração no Monte Sinai, ao descer, a palavra de Deus diz que o seu rosto resplandecia. Sabe por quê? Pois estivera diante da glória de Deus. Então, quando eu, meu irmão, você, minha irmã, saímos de um momento a sós com Deus em oração, a presença da sua glória, ela te acompanha e te faz cada dia mais ficar alegre. E é através da oração que você vai encontrar alegria. Quando você sai de um momento de comunhão com Deus, de oração, a presença de Deus, ela habita mais ainda em teu ser, no teu semblante, e vai te acompanhando cada dia mais e mais, te trazendo alegria, e essa alegria que te faz força, que não te deixa mais desistir ao meio do caminho. Então, cada dia mais cultive esta alegria em oração em sua vida. Traga como exemplo Moisés, que quando esteve em oração lá no Monte Sinai, ao descer o seu rosto resplandecia, porque ele estava diante da glória de Deus. Quando você ora, tira um tempo para orar a sós no seu quarto, onde quer que seja, você está se aproximando de Deus. E eu não sei você, pelo menos eu digo, eu saio leve. Aqueles problemas que eu queria resolver de certa maneira, depois que eu oro, eu saio tranquilo, sabendo que Deus ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, em primeiro lugar, a oração, ela produz alegria. Segundo, a comunhão, ela gera alegria também. Você sabia disso? A comunhão, ela gera alegria. Filipenses capítulo 2, verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo assim o mesmo sentimento. E nós vemos nessa passagem que foi a segunda vez que Paulo usou a palavra alegria na carta aos Filipenses. Ele está incentivando os irmãos a viverem em comunhão uns com os outros. Você consegue perceber que um ambiente que não é alegre, um ambiente que não há comunhão, ele é um ambiente tenso e cheio de confusões? Você já percebeu isto? Já parou para analisar isso? Que se não houver comunhão entre as pessoas, o ambiente jamais será alegre. O ambiente será um ambiente cheio de brigas, de conflitos, de tensões, de confusões. Mas preste atenção que quando entramos em um lugar, ou entre pessoas que vivem em comunhão, a bênção de Deus ela é garantida. Mas sem comunhão entre os irmãos, nem a nossa oração é respondida. Será que você está entendendo agora porque talvez esse milagre não tenha chegado na tua vida? Será que você, minha irmã, está entendendo agora porque
Talvez essa bênção que você tanto tem pedido a Deus ainda não chegou. Quando a gente está no lugar de comunhão, a bênção ela é garantida, a bênção de Deus. Mas sem comunhão entre os irmãos, até a minha e a tua oração, ela não é respondida. Pois a própria presença de Jesus, ela está condicionada à nossa comunhão de um para com os outros. Então cultive essa alegria vivendo em comunhão com os irmãos também, vivendo em comunhão com a tua igreja, com a tua casa, com o teu trabalho. É isso mesmo. Evitando contendas, evitando conflitos. Seja aquela pessoa apaziguadora, que aonde chega traz a alegria de Deus, que traz o brilho do Espírito Santo em seu semblante. Seja aquela pessoa que aonde você chega, a alegria chega junto com você. Você conhece alguém assim, não conhece? Eu conheço. É uma pessoa cheia de Deus. Mas também conheço uma pessoa que aonde chega de cara feia reclamando. Eu conheço faz tempo. Nunca mais vi, mas eu conheço um menino que... Misericórdia. O apelido dele era Vento Ruim. Que ele só fazia reclamar. Só tava de cara feia. Teve um dia que a gente tava na esquina, ele vinha lá no final da rua. Ele vinha andando, as luzes do... Isso era de noite, viu? As luzes dos postes, ele andando, vinha se apagando. Eu digo, misericórdia, esse aí tem uma carga negativa sobre a vida dele, viu? Porque até as luzes estão se apagando. Tem gente que é assim. Que aonde chega, leva o mal. Leva um semblante de escravidão, de escuridão. São pessoas que não têm Deus na sua vida, mas uma pessoa que tem Deus na sua vida, ela traz paz, traz alegria aonde quer que chegue. Então a comunhão também traz alegria. Terceiro, a dedicação, ela também traz alegria. Você sabia disso? As pessoas que se dedicam, ela encontra alegria também. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa é a terceira vez que Paulo ele fala sobre a alegria aqui no texto aos Filipenses. Paulo ensina sobre a dedicação à obra de Deus. E a gente vê que mesmo preso, Paulo se alegrava em poder servir a Deus e ajudar a igreja com os seus ensinamentos. Ei, minha irmã, meu irmão, quando você fizer algo na obra de Deus, você deve realizar aquilo que você está fazendo pensando no Senhor e não nas pessoas da igreja. Embora devêssemos também servir as pessoas como Jesus ensinou, mas de fato precisamos servir ao Senhor com alegria. Então, se você faz algo com dedicação, faça para Deus. Não faça buscando a aceitação de alguém, não. Não faça querendo a aprovação de alguém superior, ou que alguém te dê algum cargo, ou que você chame a atenção de alguém para tentar te chamar e te dar alguma coisa e dizer que você é o bom, que é o melhor, que você, minha irmã, é a melhor. Não, 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 não. Quando servir, quando fazer algo para a obra de Deus, realize pensando em Deus, fazendo o melhor para Deus. Se vista bonito para servir a Deus. Olhe para você mesmo e diga assim: Senhor, eu estou indo cultuar, estou indo para o culto no dia de hoje e me produzindo e ficando bonito. É para ti, Senhor, é para te servir. Jesus, eu estou chegando aqui na tua igreja, eu vou pegar aqui essa vassoura, vou ajudar aqui na portaria. Sabe para quê? Não é para que ninguém veja o meu trabalho, não, mas é para fazer algo para a tua obra, Senhor.
Aleluia, aleluia. Servir ao Senhor com alegria. Então cultive a alegria também, se dedicando à obra de Deus. 4. Fazer o bem também traz alegria. Deixa eu ler aqui mais uma passagem em Filipenses capítulo 2, agora é no 28 e versículo 29. Fazer o bem também traz alegria, presta atenção, viu? Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis. E eu tenho menos tristeza. Eu sempre me engancho nessa palavra. Tristeza, ainda bem que eu me engancho nela. Eu não sei nem falar. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este. Essa aqui é a 4ª vez que Paulo fala a Filipos sobre alegria e ensina sobre fazer o bem ao próximo. Será que você tem feito bem ao próximo? Será que você tem aberto a sua boca para falar bem do próximo? Será que você tem ajudado ao próximo? Meu Deus do céu, tu não ajuda às vezes nem os de dentro de casa, quanto mais os próximos lá de fora. Deus está colocando no meu coração aqui, eu vou falar. Pode ficar com raiva do irmão Sandro Tércio. Você não ajuda nem a obra de Deus. Você não faz nem o bem para a obra de Deus, quanto mais para o próximo. Quando se fala em dízimo e oferta, no instante abaixa o volume do rádio, sai das redes sociais. Quando se fala em oferta na igreja, sai do culto para ir beber água. Ah, eu não concordo com isso. Tá certo. O Senhor está mandando eu falar para você no dia de hoje. Pare de ser egoísta. Pare de querer fazer o bem só para você. Comece a fazer o bem pela obra de Deus. Comece a fazer o bem pelo próximo. A começar de dentro da sua casa. Comece a fazer o bem pelo próximo também que está do lado de fora da sua casa. Comece a fazer o bem por aquilo que faz bem, que é a obra de Deus, que é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! As nossas boas ações, elas devem ser realizadas com alegria. Olha o que diz aqui Romanos 12:1. Quem exerce misericórdia com alegria, como por exemplo doações, porque Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E não precisa você dizer nem mostrar para ninguém, não. Não precisa você expor em redes sociais que está fazendo isso, que está doando aquilo, que está ajudando fulaninho, que está ajudando ciclaninho. Precisa não. Deus ama quem dá com alegria. Primeiramente, para a obra de Deus. Segundo, ajudando ao próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que não ama nem a si mesmo. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Comece a fazer a diferença, minha irmã, meu irmão. Essa é a 4ª vez que Paulo ele fala aqui a Filipos sobre esta alegria e ensina que precisamos exercer a misericórdia com alegria, sim. Não é dar, eu vou dar mais, mas eu vou ajudar mais, é porque... Não, ajude com alegria, dê com alegria, faça com alegria. Tem coisas que eu faço que não precisa ninguém saber, não. Tem coisas que eu ajudo que não precisa ninguém saber, não. Sabe por quê? Deus está vindo. Deus está vendo o que você faz no oculto. Deus está vendo a quem você exerce por misericórdia. Eita, que Jesus está falando tremendamente ao teu coração, né? Ele está falando no meu também, viu? Porque... primeiramente, a minha voz está passando por esse microfone e saindo nesse fone que está aqui no meu ouvido, para depois chegar até você. Deus ama quem dá com alegria. E a gente percebe aqui que mais tarde os filipenses comprovam esse ensinamento. Vamos ler aqui Filipenses 4:10. Alegrei-me
sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tenhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que a gente vê aqui nessa passagem é que a igreja de Filipos ajudou o apóstolo Paulo em suas necessidades, mostrando que aprendeu a lição dos ensinamentos. Não só ajudaram ao apóstolo Paulo, mas aos irmãos necessitados também. Olha, existe inúmeras e várias formas de você fazer o bem. Você sabia que transmitir alegria para as pessoas é uma forma de você fazer o bem? Eita Jesus! Transmitir alegria para as pessoas é uma forma de você fazer o bem. Através de um sorriso, através de um abraço. Agora sincero, viu? Não é de falsidade não. Um aperto de mão, uma palavra amiga. Tudo isso pode curar vidas. Porque uma pessoa que permite Deus habitar em seu coração, ela resplandece em seu olhar, em seu semblante, o brilho do Espírito Santo. E aonde ela chega, ela traz alegria. E quando você leva a alegria e transmite alegria em ambientes, é uma forma de fazer o bem também. Então cultive a alegria fazendo bem ao próximo também. Quinto e último, a confiança em Deus, ela gera alegria. Ah, meu Deus do céu. A confiança em Deus, meu irmão, minha irmã, ela gera alegria também. Filipenses 3:1 diz: quanto aos mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgostas, e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. Paulo, ele se justifica aqui com a igreja sobre o motivo de falar tanto em alegria. O motivo de sua repetição era ensinar sobre ser alegre na presença de Deus. E é isso que eu quero transmitir através da palavra de Deus para você. De você ser uma pessoa alegre em seu convívio. Que você seja uma pessoa alegre diante de Deus. Que essa alegria, ela transborde em outras vidas também. Vemos aqui nessa passagem que Paulo queria ter a certeza que os irmãos não estariam tristes pela situação de sua prisão, devido a toda a perseguição que enfrentavam. Veja que ensinamento lindo. Então, meu irmão, minha irmã, devemos ter essa confiança. Devemos ter sim essa confiança em Deus. E insistir cada vez mais em buscar essa alegria que só vem de Deus. Essa alegria que você tanto tem procurado, você só vai encontrar em Deus. E pode ter certeza que quando você encontrar essa alegria em Deus, essa tristeza ela vai bater em retirada. É como o irmãozinho comentou aqui, ela vai saltar de alegria a tristeza. Pode ter certeza que esta alegria você só vai encontrar em Deus. Não existe alegria fora da presença do Senhor. Olha o que diz 1 Tessalonicenses. Com Jesus, somos cheios da alegria do Espírito Santo. Ei, confiar em Deus significa ter fé, viu? Ter fé significa confiar em Deus. E pessoas que duvidam, pessoas que ainda têm dúvida no seu coração, fica amedrontada pela incerteza do que vai viver, do que vai acontecer, se vai ser uma pessoa feliz, se vai ser uma pessoa alegre. Mas eu quero dizer que uma pessoa que tem fé, uma vida que tem fé, ela está convicta na bênção do Senhor. E é só através da semente da palavra de Deus que podemos cultivar o fruto da alegria, gerando fé e confiança em nossos corações. Cultive a alegria!
Cultive alegria através da confiança em Deus. Alegre-se no Senhor. E para finalizar aqui, Filipenses 4:1 diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. E é aí que a igreja dos Filipenses mostra o motivo da alegria para o apóstolo Paulo. A sua fonte de alegria, ela sempre esteve no Senhor. Uma pessoa triste, uma pessoa fraca, ou uma pessoa fraca que está triste, ela se alegra e se fortalece a cada dia, quando começa a buscar a Deus verdadeiramente. Assim como diz Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. É como uma bateria que precisa recarregar. Precisamos cada dia renovar as nossas forças e a nossa alegria em Deus, sempre buscando em santidade, porque Deus, Ele era a nossa maior alegria. É a fonte inesgotável de alegria e de forças para a nossa vida. É como um celular, que todo dia você tem que colocar para carregar. É a sua vida espiritual. O celular você pega o carregador e bota na tomada. A sua vida espiritual, você coloca o joelho no chão e ora ao Senhor. Você louva cânticos a Deus de adoração. E você vai ver que a bateria vai ser recarregada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.